Você já se sentiu preso a pensamentos que não param, emoções que parecem controlá-lo e expectativas que ninguém além de você mesmo parece carregar? Talvez seja a frustração constante de desejar algo que não está em suas mãos, a raiva que insiste em voltar toda vez que alguém te decepciona, ou aquela sensação silenciosa de que está carregando um peso que não é seu. Essas experiências não são fraqueza, são sinais de que ainda nos apegamos demais àquilo que não podemos controlar. Carl Jung, um dos maiores psicólogos e pensadores do século XX, nos ensinou que aquilo que ignoramos dentro de nós mesmos, nossas sombras, medos e desejos ocultos, tem poder sobre nossa vida. Ele nos mostrou que o autoconhecimento não é luxo, mas necessidade para a liberdade emocional. No vídeo de hoje, vamos falar sobre desapego emocional, mas não de forma superficial. Não se trata apenas de ignorar emoções ou fechar os olhos para a realidade. Trata-se de compreender profundamente como os apegos moldam nossa vida, nos aprisionam e nos impedem de experimentar liberdade, clareza e presença plena. Vamos explorar como identificar o que nos prende, enfrentar nossas sombras sem medo e criar espaço dentro de nós mesmos para viver de forma mais leve, consciente e autônoma. Antes de prosseguirmos, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu me comprometo a soltar o que não posso controlar." Essas palavras são mais que um gesto. São um pacto silencioso consigo mesmo, um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora, vamos começar. Primeiramente, para entendermos o que significa desapegar emocionalmente, precisamos olhar para aquilo que carregamos sem perceber, como se fosse um fardo invisível que nos acompanha diariamente. Muitas vezes, nossas dores, mágoas e frustrações se acumulam silenciosamente, como pedras que vamos colocando numa mochila sem perceber o peso crescente. A cada mágoa retida, cada expectativa não correspondida, cada ressentimento que insistimos em nutrir, adicionamos mais uma pedra. Jung nos alertou sobre a sombra, essa parte de nós mesmos que guardamos no escuro, cheia de medos, raiva ou desejos reprimidos, e nos disse que aquilo que ignoramos nos domina. É exatamente isso que acontece quando não conseguimos soltar essas pedras emocionais. Elas controlam nossos pensamentos, moldam nossas reações e tornam cada desafio mais pesado do que realmente é. Imagine caminhar por um caminho longo e acidentado, tentando avançar com essa mochila nas costas. A cada passo, a fadiga aumenta, o equilíbrio fica mais difícil, e no final, não conseguimos enxergar o que há à frente. Apenas sentimos o peso. Essa é a vida de quem se apega demais. As emoções não resolvidas nos tornam reféns de memórias, de medos e de expectativas irreais. O desapego emocional, então, não é ignorar a dor ou fingir que ela não existe. É reconhecer o peso, sentir sua presença e, conscientemente, decidir deixá-lo cair. Na prática, isso significa olhar para cada emoção difícil e perguntar a si mesmo: essa pedra ainda me serve? Ela me ajuda a crescer ou apenas me impede de avançar? O simples ato de questionar já é o primeiro passo para reduzir o peso. O desapego começa quando percebemos que não precisamos carregar tudo sozinhos, que podemos soltar o que não nos pertence ou que já não nos serve. Jung nos mostra que essa é uma forma de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de liberdade. Ao integrar nossa sombra e reconhecer nossas emoções, ganhamos espaço para viver com mais clareza, presença e serenidade. Quando falamos em desapego emocional, é impossível ignorar a grande armadilha em que caímos diariamente: a ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor. Para início de conversa, precisamos admitir uma verdade desconfortável: nada fora de nós está realmente sob nosso domínio. Relações, opiniões alheias, acontecimentos inesperados, reações das pessoas, tudo isso escapa ao nosso controle. E ainda assim, gastamos uma quantidade imensa de energia tentando dobrar a realidade à nossa vontade. Carl Jung, com sua profunda compreensão da psique humana, nos lembra que essa tentativa de controlar o incontrolável nos afasta de nós mesmos e alimenta nossa sombra.
A sombra é tudo aquilo que negamos ou reprimimos, e quanto mais tentamos controlar, mais a sombra cresce, guiando nossas emoções sem que percebamos. A vida moderna nos reforça essa ilusão. Redes sociais, pressões profissionais, comparações constantes, tudo nos induz a acreditar que devemos planejar, prever e dominar cada resultado. Mas o desapego emocional começa exatamente quando paramos de lutar contra o inevitável e reconhecemos: a única coisa que podemos realmente controlar é nossa reação. Cada impulso de raiva, cada sensação de frustração, cada medo diante do desconhecido é um convite para nos tornarmos observadores atentos de nós mesmos. Praticar o desapego nesse contexto significa aprender a respirar antes de reagir, observar nossas emoções sem nos identificar com elas e reconhecer que o mundo não gira em torno de nossos desejos. Jung nos ensina que a autoconsciência é libertadora. Ao compreender nossas motivações, medos e padrões, deixamos de ser reféns do externo e nos tornamos senhores do interno. Quando percebemos isso, cada desafio deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de crescimento. O desapego emocional nos ensina que não é preciso controlar tudo para viver plenamente. É na aceitação do que não podemos mudar e na responsabilidade sobre nossas escolhas internas que encontramos paz, clareza e força para caminhar com leveza, mesmo quando o mundo parece insistir em nos puxar para o caos. Para mergulharmos mais fundo no desapego emocional, precisamos entender a natureza das nossas emoções. Elas são como ondas no oceano. Vêm, batem, rugem e depois desaparecem. Mas muitas vezes insistimos em tentar segurá-las como se fossem muros intransponíveis. A raiva, o medo, a tristeza, todas elas têm sua razão de existir. Todas carregam mensagens importantes sobre quem somos e sobre o que precisamos transformar. Carl Jung nos ensinou que não podemos nos tornar íntegros se ignorarmos o que sentimos, se fingirmos que certas emoções não existem, mas também alertou que nos identificarmos completamente com elas é o caminho mais curto para nos afogarmos no próprio sofrimento. O apego emocional surge quando permitimos que cada onda nos arraste, quando pensamos que nossas emoções são proprietárias da nossa vida e determinam nosso destino. A frustração com outra pessoa, o ressentimento por uma situação ou a ansiedade pelo futuro se tornam correntes invisíveis que nos prendem, e assim, passamos mais tempo reagindo ao que sentimos do que agindo com consciência. O desapego, então, não significa anular o que sentimos. Significa observar sem se confundir, sentir sem se afogar, reconhecer sem se identificar. Praticar essa forma de desapego exige disciplina interna, mas também compaixão consigo mesmo. Cada emoção que surge é uma oportunidade de aprender, de conhecer melhor nossa sombra e de nos fortalecer. Quando conseguimos perceber nossas emoções como visitantes, passageiros temporários, abrimos espaço para clareza e decisões mais sábias. Isso não apenas diminui o peso interno, mas transforma a relação que temos com o mundo. Deixamos de reagir automaticamente e começamos a responder com consciência. Assim, o eco das emoções deixa de ser um tumulto caótico e se torna um mapa. Um mapa que nos mostra nossos padrões, nossos medos, nossos desejos e, principalmente, a oportunidade de escolher qual caminho seguir. Cada onda que surge, cada sentimento que aparece, é uma chance de soltar o que nos prende e avançar com leveza, presença e maturidade emocional. Existe um poder silencioso que poucos percebem, mas que transforma profundamente a vida de quem decide abraçá-lo. A liberdade no silêncio. Não falo apenas do silêncio exterior, da ausência de ruídos, mas daquele espaço interno onde a mente encontra repouso e a consciência se fortalece. Jung nos ensinou que a introspecção é a ponte para integrar nossa psique. Ao nos recolhermos, ao nos permitirmos pausar, respiramos entre os impulsos, entre as emoções, entre as expectativas externas. É nesse espaço que começamos a enxergar com clareza o que realmente importa. Na vida moderna, somos constantemente puxados para fora de nós mesmos. Redes sociais, mensagens incessantes, comparações, julgamentos alheios, tudo parece exigir nossa reação imediata.
Mas quando escolhemos o silêncio, quando damos a nós mesmos o direito de não reagir impulsivamente, criamos um refúgio interno. Nesse refúgio, o desapego se fortalece. Cada impulso de raiva, cada sensação de frustração, cada medo momentâneo perde a força que tinha sobre nós, porque não reagimos automaticamente. A liberdade no silêncio é uma prática de coragem. É aceitar que não precisamos provar nada, que não precisamos controlar nada, que não precisamos nos perder em respostas rápidas ou justificativas constantes. É permitir que nossas emoções surjam e passem sem que nos definam. Jung nos lembra que a sombra existe dentro de nós, mas que podemos integrá-la em vez de sermos controlados por ela. No silêncio, aprendemos a observar, a refletir, a reconhecer padrões sem nos deixar dominar. Com o tempo, esse hábito transforma o modo como vivemos. Cada decisão se torna mais consciente, cada interação mais genuína, cada momento mais pleno. O silêncio não é vazio, é um espaço fértil. Um espaço onde o desapego emocional floresce, onde a paz interna se fortalece e onde a mente encontra clareza suficiente para perceber que não precisamos carregar o caos do mundo em nossas costas. Nesse espaço, descobrimos que a verdadeira liberdade não vem de controlar o externo, mas de dominar o interno, de sermos inteiros mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O sofrimento é inevitável. Nenhum ser humano está imune às perdas, às decepções, aos erros e às dores que surgem sem aviso. Mas Carl Jung nos ensina que o sofrimento não é apenas um obstáculo. Ele é matéria-prima da consciência. Cada experiência dolorosa carrega em si uma lição, uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Apegarmos-nos à dor é escolher permanecer presos, revivendo feridas antigas e permitindo que elas definam nossa existência. O desapego emocional, por outro lado, nos convida a olhar para o sofrimento de frente, sem medo e sem resistência, transformando-o em combustível para a liberdade interior. Quando entendemos isso, começamos a perceber que sofrer não nos enfraquece, nos fortalece, se soubermos encarar cada emoção com presença e reflexão. Cada rejeição, cada perda, cada frustração é um espelho que nos revela padrões ocultos, medos reprimidos e aspectos de nossa sombra que ainda precisam ser integrados. Jung acreditava que ao confrontarmos esses elementos, nos tornamos mais completos, mais conscientes e menos reféns das circunstâncias externas. O sofrimento deixa de ser apenas um peso e se torna um guia silencioso, mostrando onde ainda nos apegamos e o que precisamos soltar para caminhar com leveza. O desapego emocional não significa ausência de sentimento. Significa escolher não se identificar com a dor, não permitir que ela determine nossas ações ou nos mantenha presos a situações que já passaram. É olhar para cada emoção difícil e decidir conscientemente: eu sinto, eu aprendo, mas não permito que isso me defina. Esse é um ato de coragem, de maturidade e de respeito por si mesmo. Quando começamos a valorizar o sofrimento dessa forma, ele se transforma em uma ferramenta de liberdade. Passamos a viver com mais presença, discernimento e resiliência. Cada desafio deixa de ser um inimigo e se torna um convite para crescer, para integrar nossa sombra e para nos libertarmos das correntes invisíveis que o apego emocional cria. Assim, a dor deixa de nos prender e passa a nos guiar em direção a uma vida mais plena, consciente e verdadeira. A vida nos oferece constantemente escolhas, muitas vezes sutis, mas poderosas. Escolher é um ato de liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. No contexto do desapego emocional, cada decisão consciente sobre onde colocar nosso foco, nossa energia e nossa atenção se torna um instrumento de transformação pessoal. Carl Jung nos ensinou que o autoconhecimento é a chave para a liberdade interior. Sem ele, repetimos padrões inconscientes, nos deixamos arrastar por emoções e desejos alheios e vivemos como se estivéssemos no piloto automático. Mas quando nos conhecemos profundamente, cada escolha passa a ser um passo firme em direção à autonomia emocional. O desapego começa quando entendemos que não podemos controlar o mundo externo, mas podemos escolher como reagir a ele.
Cada raiva, cada medo, cada ansiedade é uma oportunidade para decidir, reagir impulsivamente ou observar com consciência, se apegar ou soltar, resistir ou fluir. É nesse espaço entre o estímulo e a reação que se encontra a verdadeira liberdade. Jung nos lembra que integrar a sombra significa reconhecer nossas fraquezas, medos e desejos sem sermos dominados por eles. Cada escolha consciente é uma pequena vitória sobre nossa própria sombra, uma reafirmação de que somos responsáveis apenas por nós mesmos. Essa prática transforma não apenas a maneira como vivemos, mas também como nos relacionamos com os outros. Quando escolhemos não reagir às provocações, quando optamos por não nos apegar a expectativas irreais, quando decidimos focar naquilo que podemos controlar, nosso mundo interno se torna mais sólido, mais sereno e mais resiliente. O desapego emocional, portanto, não é ausência de sentimento. É a habilidade de escolher conscientemente onde investir nossa atenção, energia e emoções. No fim, a arte de escolher é, acima de tudo, a arte de sermos fiéis a nós mesmos. Cada decisão consciente, cada momento de observação interna, nos aproxima da vida que realmente desejamos viver. Não se trata de controlar tudo, mas de cultivar clareza, presença e integridade, mesmo quando o mundo insiste em tentar nos arrastar para o caos e a confusão. Chegamos a um ponto crucial. Desapegar emocionalmente não é um ato isolado, mas um caminho contínuo de liberdade e autoconhecimento. Cada reflexão, cada pausa, cada decisão consciente que fizemos ao longo desta jornada é um passo para nos tornarmos senhores de nossa própria mente. Carl Jung nos lembra que aquilo que ignoramos nos domina, mas aquilo que compreendemos e integramos nos fortalece. O desapego emocional nos permite enxergar nossas emoções como visitantes, passageiros temporários que surgem, ensinam e partem, e não como donos da nossa vida. Ao soltar aquilo que não podemos controlar, aprendemos a criar espaço dentro de nós mesmos. Espaço para clareza, para presença, para decisões mais sábias e para relações mais genuínas. Cada desafio que enfrentamos deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de crescimento. Cada dor, cada frustração, cada decepção se transforma em ferramenta de liberdade, se soubermos observar sem nos identificar. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, não é o que acontece com você que determina a sua vida, mas a coragem de observar, integrar e soltar o que não te serve mais. Essa é a verdadeira liberdade emocional. Até o próximo vídeo.